Olá, estamos aqui para mais um Network Nova Magazine e hoje eu estou com a Camila Derossi de Votuporanga. Muito obrigado, Camila. Muito prazer em estar aqui também com vocês. Estou muito contente por estar podendo participar desse projeto. Vamos falar um pouquinho desse lado empreendedor, né? Que é um mistério para muitas aí. Nós quem agradecemos você por confiar nesse projeto. Nova Magazine fazendo 25 anos e agora estando como revista, portal e canal de publicidade, levando mesmo o que há de melhor de Votuporanga para o mundo. Mas Camila, nós vamos falar do seu negócio. Mas conta pra gente quem que é a Camila, de onde que ela veio. Aqui não precisa contar a idade, tá? A gente não força as mulheres a falarem idade. Se eu falar o tempo de trabalho, né? A pessoa fala assim, meu Deus. Mas vamos lá, meu nome é Camila Derossi, sou do interior de São Paulo, nascida e criada em Cardoso. Eu já atuo na minha área, vamos lá, esse ano a gente completa 19 anos. E desde então, eu comecei bem novinha, tinha uns 15 anos aí, ó a deixa da idade. Eu comecei com 15 anos. Hoje em dia é uma das áreas mais procuradas, né? Que seria o design de sobrancelhas. Mas quando eu comecei por um objetivo. Eu vim de uma família mais pobre, com baixa renda. Então eu precisava, assim, trabalhar também para ajudar até mesmo em casa. A minha mãe criou eu e as minhas irmãs sozinha. E eu, com 15 anos, eu me relacionei com meu marido hoje, que a gente vai fazer 20 anos de casado, outra deixa da idade. Então, Nossa, 20 anos de casado. E aí a gente começa, querendo ou não, ter essa independência. Porque como eu vim de uma família que não tinha condições de me estudar, eu sonhava grande. Então eu pensava assim, eu pensava que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que estudar, que eu queria ter minha independência financeira. E desde então, Cardoso é uma cidade muito pequena e tinha poucas oportunidades. Então, me casei cedo, comecei a estudar. A partir do meu casamento, que meu marido, a gente se empenhava junto para pagar os meus cursos, para começar a desenvolver na área. E eu comecei como designer de sobrancelha. Eu fui mãe nova, aos 17 anos, outra deixa. Então, fui mãe nova aos 17 anos. E eu, olhando para a minha situação, eu pensava assim, bom, eu preciso buscar algo para que isso mude e que eu possa oferecer algo diferente para o meu filho. Minha mãe fez o que pôde para criar eu e as minhas irmãs. Tanto é que eu coloco ela como a minha fonte inspiradora porque ela fez isso com muito custo. Então, assim, eu e as minhas irmãs, a gente não pode reclamar de nada porque nunca nos faltou. Mas isso nos faz dar valor na construção da profissão. É aí que começa o empreendedorismo, onde a gente fala muito sobre isso, porque eu demorei a entender que eu precisava conhecer esse lado empreendedor. A gente acha que o empreendedorismo também ele é algo que a gente já nasce com isso. E não é, a gente constrói. Exato. E isso é um dia após o outro. E foi desde novinha, comecei a fazer design de sobrancelhas e eu ia de casa em casa. Eu lembro que naquela época eu ganhava R$60 na semana e assim, há 15, 16 anos atrás que eu fazia isso. Era muito dinheiro, a gente fazia muita coisa. Então ali eu já conseguia começar a juntar, eu conseguia ajudar a comprar as coisas em casa para o meu filho. Então a gente começa nessa pegada de querer um trabalho para a gente conseguir ajudar em casa. Eu não tinha quem cuidava do Vinícius, que é o meu filho. Então eu precisava manobrar tudo isso. Já é uma ação empreendedora, né? A gente tem que cuidar do filho, da casa, a gente tem que ter esse domínio todo. Então esse lado meu aí eu fui desenvolvendo aos poucos. E assim, hoje eu não me arrependo de ter passado por situações difíceis quando eu era mais nova, na minha adolescência, na minha infância, porque isso me capacitou. Às vezes, se eu tivesse tido com muita facilidade, hoje eu não seria a mulher que eu me tornei. E tendo, às vezes, um reconhecimento, hoje, para vocês terem uma noção, hoje eu consigo atender 15 cidades da nossa região, hoje eu tenho reconhecimento na minha área, hoje eu me tornei micropigmentadora, sou uma empresária, já dei cursos em faculdade em São Paulo, tenho uma clínica de estética e hoje a gente tem uma pegada bem diferente, né? Hoje a gente entendeu que cada cliente tem o seu jeitinho ali, cada aluna tem o seu feeling através do que eu vivi. O que eu precisei para construir a minha profissão foi algo que ao longo dos dias foi me ensinando, né? Primeiro a busca da independência e de poder oferecer o melhor para o meu filho, ajudar o meu esposo em casa, que todo mundo tem esse começo. Esse começo não dá para pular, né? Exato. E Camila, no início, hoje a área de educação é muito forte. Todas as empresas pensam em como ensinar a próxima geração. Mas e lá, como que era? Tinha cursos acessíveis igual é hoje? Igual não. As pessoas podem te procurar? Não. Quais foram esses desafios para iniciar? Olha, foram muitos desafios. O que acontece? Quando eu comecei,
E eu não tinha condições para estudar, então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que manobrar, eu tinha que ver muitos vídeos. Eu sempre fui muito uma pessoa que eu olho com atenção e eu aprendo muito rápido. Então, assim, mas eu aprendo muito aquilo que me atrai também. Então eu busco o que me atrai. Entendi. Então, porque eu tenho mais facilidade para poder aprender. Mas eu assistia muito vídeo e eu comecei como designer de sobrancelha sem curso nenhum. Então a minha prática do dia a dia ela foi me desenvolvendo. Tive a primeira condição de fazer o meu primeiro curso. Sabe como que ele foi? Meu marido trabalhava na usina na época, ganhava um salário de uns 700, 800 reais há 15 anos atrás. E aí eu tinha um sonho de fazer a micropigmentação, que na época era conhecida como maquiagem definitiva. E assim, era algo muito absurdo, a gente não conseguia ter. Eu falei, caramba. E as clientes começaram a procurar, mas naquela época não tinha muito conhecimento, era algo muito rústico. As sobrancelhas eram todas compactas, escuras, então não tinha muito conhecimento mesmo. Era algo de início. E um dia ele chegou do serviço dele, ele pegou o salário dele e falou assim, ó, agora você vai pegar esse dinheiro aqui, você vai fazer seu curso. Eu falei, você tá doido? É que nós vamos pagar aluguel, água, luz, como vamos fazer isso, né? Aí ele pegou e falou assim pra mim, bom, você sabe o que você tem que fazer. Aí começa assim, desde daí eu já tinha uma ação empreendedora, mas eu não sabia que eu tinha. A gente não estudava isso, estudava assim, a necessidade, essa era a verdade. Então, o que eu fiz? Fui, busquei um tatuador, porque eu imaginava o quê? Meu pensamento sempre foi o oposto do que as pessoas falavam. Sempre. E eu fui criticada por isso no início. Fui pedrejada, nossa, portas se fecharam para mim que vocês não têm noção. Porque a linha era essa, eu queria andar nessa. Era desse jeito. Entendi. Eu queria sair fora do padrão de qualquer maneira. Então eu falei, cara, eu não vou procurar uma micropigmentadora porque eu acredito que essas maquininhas ficam ali 2 horas rabiscando uma pele, a pele vai machucar. Eu quero algo mais rápido, que dure mais, porque eu via sobrancelhas azulanas, esverdeando, aquela coisa. Procurei um tatuador. Gente de Deus, foi um desastre. Foi. Meu primeiro curso foi terrível. O que aconteceu? Graças a Deus eu tenho assim aquela facilidade em aprender. Eu não coloquei a mão em nada. Eu tive meio dia de curso, o curso foi o dobro do salário do meu marido. Depois eu tinha que ganhar o dinheiro de volta para poder suprir o que tinha acontecido. Olha o que aconteceu. Aí eu peguei e falei assim, então, a hora que eu saí do curso, o cara só pegou a máquina e falou assim, ó, você pega essa máquina, você faz isso, aqui é a pele da pessoa, você vem, você faz o design, você pede para alguém desenhar para você e passa a máquina e pronto. Fiquei olhando para a cara dele assim, o curso acabou. Aí eu falei, pronto, agora eu tenho que sair daqui e ganhar o dinheiro para poder pagar as contas. Como eu já tinha muita cliente de designer, que eu comecei a fazer? Gente, estou fazendo maquiagem definitiva. E Deus na frente. Comprei uma maquininha daquelas antigas, que é de tatuador mesmo. Falei, eu não vou comprar dermógrafo. Quero uma máquina de tatuagem. E aí começa a minha trajetória, né? Eu não sabia, mas Deus já tinha um propósito. Ali eu comecei a descobrir uma nova versão de micropigmentação, que eu batia de frente, mas antigamente eu chorava, porque era muito nova, vou desistir de tudo. E todo mundo falando que era errado, mas no meu ponto de vista, era o que era de ser feito. Sem muito conhecimento, comecei. Fazia só sobrancelha preta, mas nunca errei, viu? Eu encarava como uma tatuagem, literalmente. E comecei. E ao longo dos procedimentos que eu comecei a fazer na época, eu comecei a me descobrir. Falei, caramba. Aí um dia falei, cara, as mulheres estão pedindo para fazer olho. O olho era terrível na época, não tinha anestesia. Meu Deus. Era assim, era uma tortura, mas todo mundo fazia. Hoje tem mais facilidade, né? Aí a modernidade foi chegando, a gente vai chegar até lá. Aí o que aconteceu? Comecei o olho. Eu lembro que eu ligava aquela máquina que fazia um barulho no rosto daquelas clientes, menina, que olha, meu Deus. Você e aí elas ficava assustada. Eu assustava com o barulho, parecia que eu estava com uma metralhadora passando no olho dela e a coisa andava. No final ficava feito. E todos muito bem feitos. Então, assim, eu nunca errei. Eu precisava de uma direção. Eu fui buscar. Aí o que eu fiz? Peguei, consegui conquistar o dinheiro de volta. Vocês não têm ideia. Na época foi muita coisa, mas vamos abreviar. O que aconteceu? Peguei na época, consegui o dinheiro de volta. Dali em diante eu não parei mais. Porque aí eu descobri o meu potencial. Que às vezes as pessoas buscam um curso e ficam focadas somente naquele estudo. Eu tenho que seguir essa direção. O que elas têm que aprender é o seguinte: todo profissional ele vai te dar um começo. Eu tive literalmente o começo. Então, quando eu saí dali, eu saí um pouco perdida, mas eu falei, cara, eu preciso disso. A minha necessidade falou mais alto. Então eu não podia, de momento nenhum, decepcionar meu marido, já tinha meu filho pequenininho. Então assim, eu precisava fazer isso dar certo. E eu não tive medo, porque o empreendedor ele não pode ter medo.
Porque é que nem eu aprendo assim, hoje no meu dia a dia. As pessoas elas costumam dizer assim, o empreendedor ele já está bem sucedido, ele já tem uma empresa com vários funcionários, ele ganha muito bem, então ele é um empreendedor. Pelo contrário, a pessoa não precisa ser empresária para ser empreendedora, ela tem que ter comportamento empreendedor para as portas se abrirem. Hoje eu aprendi isso, mas antigamente não era assim, não. Então, antigamente era mais difícil. Exato. Os cursos eram mais difíceis, era muito leigo. Então, a gente pegava só o começo. Você tinha que se virar. Só que nesse se virar, eu comecei a desenvolver meu próprio método, porque eu não tinha condições de estudar. Então, eu tinha que eu mesma fazer pesquisa. Aí eu comecei a pesquisar sobre pele, sobre organismo, anatomia facial, coisas que eu nunca estudei, porque eu não tinha faculdade. Então, coisas que eu nunca estudei, eu comecei a pesquisar, eu comecei a trabalhar em cima disso, e hoje eu desenvolvi um método de micropigmentação e nanopigmentação, que é uma evolução das técnicas agora. Legal. E hoje em dia os cursos eles são muito abrangentes, só que eles vendem muito assim, não falo mal, tá? Não é uma coisa viralizada, mas é algo como eu, no meu ponto de vista, que precisei construir a minha profissão e o meu entendimento, o meu trabalho. Hoje eu vejo muitos cursos vendendo técnica. Eles esqueceram que é um rosto, que a gente está tratando a autoestima de uma pessoa, que a gente está oferecendo algo em troca. A pessoa, elas estão vendendo um produto, como se fosse essa caneca aqui, eu estou te vendendo ela e está tudo certo. Isso aqui ela vende para todo mundo igual. Então, ao longo desses anos, eu fiz alguns cursos, mas eu não fiz de micropigmentação. Eu fui fazer harmonização facial, eu viajei longe, fui para Santa Catarina, Balneário de Canasvieira, Florianópolis, fui para São Paulo, eu viajei muito. Hoje eu tenho cursos que totalizam aí mais de 100 mil reais e eu comecei sem nenhum, então eu achava que eu não tinha capacidade. E hoje, olhando tudo, se você totalizar tudo que eu já investi em cursos, mas eu não busquei de micropigmentação, porque eu tinha que entender como que esse método me traria esse resultado. E nada mais é algo teórico, científico, estudado, e é o que eu passo para as minhas alunas hoje. Todo esse conhecimento. E todas as aulas minhas que eu dou é como se fosse um stand-up. Eu falo para elas. Porque durante as aulas, eu tento mostrar um pouco desse lado que eu passei. Elas vão passar por isso. Às vezes a pessoa está com 30 anos e veio fazer um curso hoje. Nunca é tarde para você investir na profissão. Eu comecei com 15, numa época que não tinha conhecimento nenhum da técnica. Todo mundo falava, nossa, isso aí fica tudo azul, isso fica verde, isso não sei o quê. Então a gente não tinha conhecimento da técnica, não sabia como que ela era desenvolvida. Aí eu fui buscar cursos de pigmentologia, colorimetria, algo que eu pudesse desenvolver. Tanto é que hoje eu não dependo de marcas, né? Tem as marcas que eu gosto de trabalhar, mas hoje eu desenvolvo meu próprio pigmento, hoje eu desenvolvo a minha própria técnica. E eu tento mostrar para minhas alunas esse diferencial, que quando elas saem com esse conhecimento, não há barreiras para elas. Elas conseguem adquirir e conquistar todas as clientes que passarem pela mesa delas, pela marca, com excelência no seu procedimento. Legal. E os cursos hoje em dia, eles oferecem muito padrão. Padronizaram a beleza de uma maneira onde a pessoa ela tem que ter um corpo perfeito, ela tem que ter um rosto perfeito, ela tem que ter um cabelo perfeito, ela tem que ter uma profissão que todo mundo tem. E não é assim. Então, eu fui nessa trajetória dos 15 anos até hoje, trabalhando na minha cabeça, já tive esse desenvolvimento, essa virada de chave, que a gente entende que a beleza ela é única. Sim. E a gente tem que tratar isso particular. Cada um ele é bonito do jeito que você quer. Porque hoje eu atendo pessoas no meu dia a dia que elas chegam, elas trazem uma foto. Eu quero assim, assim, igual essa moça. Até a gente colocar na cabeça dela que aquilo ali é uma foto, que às vezes tem uma edição, que a pessoa tem a beleza dela, mas que você também tem a sua. Hoje eu consigo demonstrar, através de um comportamento que a gente adquire ao longo dos anos, que ela pode ter a beleza dela realçada da maneira dela. E que às vezes aquilo que está ali não vai ficar bonito nela. Levou tempo para mim conseguir isso, porque é uma coisa tão padronizada que vem dos cursos, vem dos procedimentos, não só da micropigmentação. Ela vem de todas as áreas. Se está usando o cabelo mais claro, todo mundo quer ir lá e cortar e fazer mais claro. Aí pronto, não fica. Aí, ou às vezes você erra o profissional, não dá certo, ou não ficou bom para você. Aí um dos dois deu errado. Então, as pessoas têm que começar a olhar a vida delas, desde quando elas começam a profissão, até o que elas vão oferecer para o cliente, o que ele realmente precisa.
Então, hoje, o meu diferencial que eu falo que eu tenho com os atendimentos, com as alunas, é entender o que você precisa. A micropigmentação, para mim, hoje, eu conquistei casa, hoje eu tenho meu carro, tenho minha casa, hoje eu tenho minha independência. Tudo aquilo que eu temia no passado, hoje eu consegui quebrar. Ainda não estou 100%, porque a gente nunca está. A gente está sempre evoluindo, está em constante movimento. Mas eu aprendi muito isso. E eu sempre tento passar isso para as minhas clientes. E eu falo que eu faço uma terapia, né? Exatamente. E para as minhas alunas, porque todas que vêm me procurar, elas têm um início de profissão. Então, o que eu pensei? Tá, nos cursos eu vou agregar. Vamos fazer diferente, porque a que fazia tudo diferente continua fazendo tudo diferente. Naquela época eu escutava, não faz com ela. Ela faz tatuagem. Não faz com ela, olha lá como que fica preto. Eu gosto de sobrancelha escura, mantenho isso há 15 anos, desde quando eu fiz a minha. Não mudo, é a minha característica. Então eu comecei a bater de frente com isso. E quando a gente bate de frente, muita gente vem contra. Só que chegou uma hora que eu, nas minhas atitudes e nos meus resultados, eu comecei a provar o contrário. Então eu comecei a mostrar que você pode sim usar aquilo que você quer, você pode ser a pessoa que você sonha em ser, você pode tudo aquilo que você almeja. As pessoas que têm a mania de, às vezes, viralizar a situação de que todo mundo tem que ser aquilo ali, tem que ser igual, trabalhar do mesmo jeito, ser a mesma pessoa. Então, o que eu fiz? Nos meus cursos, hoje, eu agrego esse lado que eu tive de construção como uma forma de ensinar elas o empreendedorismo e até mesmo um pouco de marketing, que eu também fui conquistando sozinha, a gente vai fazendo, vai andando, e a gente vai se descobrindo nessa área, né? Também, a hora que vê, você faz tudo. Sim. Então, eu sempre fui a faz tudo da minha empresa. Hoje que eu já tenho outras pessoas que me ajudam, mas eu sempre fui a que fez tudo. Então, eu realmente precisava começar fazendo tudo. Então, uma das coisas que as pessoas também não podem deixar de pular é esse faz tudo. Mas a pessoa já quer abrir uma empresa e ter 10 ali trabalhando para ela. E, literalmente, ela vai perder o início da empresa dela, ela vai perder o controle da situação. Outras pessoas que pensam diferente dela vai construir diferente dela. Então, tudo isso é muito fundamental para a construção. E eu quis passar isso nos meus cursos de um modo diferente. Eu quis passar para elas assim que quantas pessoas vendem micropigmentação hoje em dia? Quantas pessoas vendem sobrancelha hoje em dia? Cílios, unha, cabelo? Quantas pessoas vendem isso hoje em dia? Então, a sua concorrência é muito maior para esse lado. Então, o meu curso diferencial dele é que eu ensino realmente o que é a micropigmentação. Através da micropigmentação, elas vão entender que ali elas são livres para trabalhar com qualquer pessoa, com qualquer técnica, elas podem oferecer para qualquer público e podem sim começarem a construir o seu negócio sozinhas, que foi como eu comecei. Então ali elas têm, além de um curso de teoria, de prática, tudo bem desenvolvido, de acordo com o perfil da aluna, eu ensino para elas esse lado empreendedor, que é o lado da construção, que elas precisam mudar sim alguns comportamentos para conquistar outros locais. Elas precisam sim conquistar um público bom. Esse público bom ele é muito seletivo, justamente porque, tipo assim, quando a gente chega no ponto do público melhor, não que a gente especifica por dinheiro, por raça, por cor, não. O público melhor é aquele público que realmente vai dar valor no seu trabalho. Esse é o público melhor que eu digo. Então, eu ensino elas esse lado empreendedor, como desenvolver nesse marketing, como que elas vão vender esse trabalho. Ou seja, eu criei esse curso bem completo dentro do que eu vivi, do que eu precisei fazer para alcançar hoje a tão sonhada independência financeira que todo mundo quer. Legal. E Camila, você demonstrou esse seu início, né? E que história linda de ver que você realmente tem personalidade, ó, tenho certeza do que estou fazendo. E é muito rico ver que você pegou uma profissão que era ensinado que era só para uma renda extra. Ó, vai lá para ajudar seu marido e realmente tirou, né? Realmente cavou esse tesouro aí, porque não era clarificado para a comunidade. O mundo não conhecia esse mundo de empreender com a estética mesmo, seja a sobrancelha, seja os cílios, seja, né, no teu caso, a micropigmentação, até mesmo a cabeleireira, a boleira, a costureira, que foi sempre profissões em que o mundo falava que era só para dona de casa ali, para ter uma renda extra. Era só isso. Era só isso, não era? E eu era totalmente fora. Não, eu sempre andei fora da caixa. E sempre hoje, andei fora da caixa. Nunca hoje, eu sei que talvez nós nem perguntamos isso, mas
Tem ideia de quantas mulheres você já formou e estão aí no mercado porque você ajudou? Ó, formadas eu tenho bastante. As formadas em si, eu não consigo dar esse resultado hoje. Mas eu vou falar uma suposição por atendimento. A gente fez uma análise de atendimento. Uma análise assim, a gente fez números baseado no que eu atendi em um ano, dividido aí vamos colocar quase 19 já. De atendimento foram mais de 56 mil pessoas diferentes que eu já passei. Uau. Eu já passei assim, que já passou por mim, mais de 56 mil. Formadas deve ter mais de 1.000 pessoas já, porque curso eu já poderia ter feito antes, mas eu não me sentia preparada. Esperou o seu Por momento. quê? Porque eu acompanhei muitas pessoas se formando, fazendo cursos na atualidade. Eu tenho só 3 anos que eu comecei a dar aula, e os cursos eu dou seletivamente, que são coisas que eu quero fazer muito seletivo, algo que eu estudo hoje, o que a pessoa quer se tornar na área que eu trabalho, porque é meu nome que ela vai levar. Então, eu penso em cada detalhe. Já desenvolvi um projeto que chama Maratona de Sucesso. Essa Maratona de Sucesso é muito legal. É um projeto gratuito, onde eu ofereço um curso de design de sobrancelha, mas, na verdade, dentro do curso, tem todo esse desenvolvimento, aonde eu consigo fazer como se diz assim, essa virada de chave na vida delas. Porque não são todas que são design de sobrancelha que vêm. Tem umas que vêm que às vezes não faz nada disso, trabalha em um local totalmente diferente, mas que sonha em ter o seu próprio negócio, sonha em trabalhar por conta. Então, na maratona, durante o curso, além delas saírem com esse curso em mãos, que foi minha primeira profissão, eu ajudo elas a se encontrar nesse lado que precisa ser mais empreendedor, como que eu começo, como que eu abro o meu negócio, como que eu vou desenvolver, como que eu consigo alcançar isso. Então, além de eu dar esse início de profissão, mesmo que elas não vão seguir, eu tenho certeza que elas vão levar muito conhecimento para o que elas já fazem. Legal. E dali elas conseguem colher outros frutos, porque eu precisei começar como designer de sobrancelha, precisei de um início, para depois eu começar a me descobrir em outras coisas, e assim eu ir hoje eu faço acabamento de cirurgia plástica com a micropigmentação, olha para você ver. Faço a reconstrução de uma areola mamária para quem teve câncer. Então, assim, fica um trabalho perfeito. Fiz o curso das areolas? Não, também não. Foi tudo desenvolvido e criado por mim. Fui trabalhando em cima da técnica, estudando sobre o câncer, estudando sobre a região, sobre a lesão, a cicatriz. Então, eu fui juntando tudo, assim como eu fiz com o designer de sobrancelha. E hoje eu consigo ter esses procedimentos na minha clínica. E ofereço gratuitamente aí para muitas mulheres também, ir lá reconstruir as mamas. Que rico isso. Não, e não acaba, porque a gente pensa que não é uma coisa sem fim, né? Sim. Eu tenho um projeto agora que está sendo passado, não vou dar muito detalhe, que ainda está sobre análise, né? Para oferecer dentro do Hospital do Câncer de São José do Rio Preto e de Jales, lá onde a gente vai levar as técnicas para lá. Por quê? Eu tenho mais segurança, hoje eu consigo oferecer com mais segurança, consigo oferecer a técnica precisa, com mais cuidado. E, gente, é o que eu falo, a construção a gente não pode pular ela. Se eu tivesse pulado o designer de sobrancelha, hoje eu não teria essa visão. Então a gente às vezes tem lá, a gente começa fazendo uma unha em casa, fala, nossa, eu vou morrer desse jeito. Não, a gente tem que pensar o quê? Eu vou evoluir. E através das oportunidades começa a aparecer outras situações e você vai começar a se descobrir. Ó, para você ver, dentro da micropigmentação a gente consegue oferecer. Eu tenho lá 11 módulos de cursos profissionalizantes só de micropigmentação. Só de micropigmentação. Então é um campo muito grande, a gente consegue atender um público muito grande. E além de tudo, a gente ensina o quê? Qual é a dor do cliente? O que ele precisa? Sim. Então, hoje eu poderia dar cursos aí para muita gente, abrir as portas para um monte de gente. Eu não faço isso mais. Porque eu entendi que a pessoa ela busca isso para ter uma profissão. Então eu preciso lidar com ela de uma maneira diferente. Aí você vai para uma entrevista, a gente faz toda a análise comportamental que você tem para entender o público que você vai querer atender. Porque não adianta, né? Às vezes a gente, por exemplo, às vezes a pessoa vem num local como esse, um pouco mais simples, ela se sente incomodada, às vezes se sente, porque às vezes acha que não merece estar ali ou porque não tem condições de estar. Só que isso também tem que ser quebrado. A pessoa tem que entender, não, eu mereço estar ali. Sim, exatamente. Eu mereço passar por aquilo ali, eu mereço comer daquilo ali, eu mereço vestir uma roupa como aquela, e ela tem que ter esse pensamento. Exato.
Então, quando a gente consegue entrar na cabeça da aluna, que ela tem a capacidade de oferecer esses procedimentos ricos, eu falo, porque é uma das técnicas mais procuradas, porém falta muito profissional capacitado. Tem muitos erros, então eu comecei a pegar muitos trabalhos para corrigir, e eu comecei a falar, gente, tá tudo errado. Estão ensinando uma técnica, isso aqui não pode ser assim. Tem que ter esse processo, né? Acho que porque eu passei por esse processo, eu acho que todo mundo tem que ter esse processo. Sim. E para ter sucesso, um nome que eu construí, depois de 8 anos que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ouvir meu nome diferente. Mas antes disso, não. Antes disso era, meu Deus, era luta em cima de luta. Era desse jeito. Era desse jeitinho. Camila, que legal poder ouvir da tua história e ver o quanto de força, né, você já tinha para chegar onde você está. Né? E hoje, como uma mulher empreendedora, né, eu quero aproveitar aqui para você convidar as meninas que querem realmente entender, ingressar na profissão, como é que elas podem te encontrar, onde, deixa a tua rede social e deixa uma mensagem aí de motivação para essas mulheres que querem começar e talvez... Vamos lembrar da Camila que você iniciou contando, que não tinha condições, mas precisava ajudar o esposo, né, precisava levar alguma resposta para casa. Verdade. Né? Primeiro fala de você, como elas podem te encontrar e deixa uma mensagem para elas depois. Tá, bom, gente, eu viajo muito, né, então é difícil me achar. Começa por aí. As minhas clientes ficam assim para mim, mas nunca sabe onde você mora, porque eu tô sempre em constante movimento. Já a gente nunca pode parar. Mas é uma brincadeira. Gente, tem meu Instagram, que é Camila Derossi, com K, tem isso ainda. E o nosso WhatsApp lá da clínica, pode passar aqui para elas. Sim. É o 017 99642 9294. Lá eu tenho a minha secretária que vai atender vocês, e a Lara, que eu também capacitei ela para poder ter esse atendimento que a gente quer passar personalizado, entender a sua necessidade, desde cliente até uma aluna. A gente trabalha muito personalizado com vocês. E a gente também agora está com a nossa unidade. A gente tinha ali no prédio da associação, mas a gente alugou agora um pouquinho mais para a esquina, na mesma rua, ali na Rua Mato Grosso, de frente com a loja da Vivo, uma clínica onde a gente já está pensando em todo esse trabalho também, porque eu viajo muito, atendo mais de 15 cidades na região, então minha intenção é ficar mais ali e ter esse atendimento personalizado para poder ajudar todas vocês, não só no procedimento, mas também nos cursos, tá? Que eu acredito que curso personalizado, criado para você, ele tem mais qualidade, tá? E uma frase, né? Isso. Bom, eu tenho 2 frases, né? Que vocês podem levar para toda a vida. Uma delas é: desistir nunca está no seu plano. Nunca, independente da situação, porque o empreendedor ele só se torna empreendedor com a dificuldade. Na facilidade, esquece, né? Aí é fácil, mas na dificuldade que você se torna uma pessoa melhor. E às vezes a pessoa fala assim para você: eu fui lá, eu tentei e eu me fracassei. O fracasso é de você não tentar. Você já fracassou só de não tentar. Agora, se você tentou e fracassou, você não fracassou. Você tentou, agora você vai de novo, que eu tenho certeza que vai dar certo. É isso aí. E assim funciona, porque para mim foi assim, né, a vida inteira. Muito bom. Camila, muito obrigado por dedicar seu tempo aqui para contar um pouco da sua história para a Nova Magazine, tá? Que Deus te abençoe muito nos seus negócios, que você consiga, né, continuar abençoando essas mulheres aí, porque pela tua história de realmente, eu sou teimosa. Não, você tem personalidade. Eu sou teimosa. Vamos lá, vamos conseguir. Sou persistente. E já ajudou mais de 1000 mulheres a também trabalharem na área, é o legal, de não querer guardar para você e de compartilhar. Então, que você continue assim. Eu te agradeço pela oportunidade, viu? Muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Eu falo só um pouquinho. É que a história é grande, né? Dá vontade de contar tudo. Exato. Mas a gente tenta abreviar para vocês poderem entender que eu tenho uma história diferente. É isso mesmo. Muito obrigado. E você que está nos vendo, compartilhe esse vídeo, tá? E até o próximo Network Nova Magazine.